Histórias sobre bonecas possuídas, pinturas agourentas ou mobílias assombradas povoam o imaginário popular e alimentam pesadelos. Dentre esses casos, existe um que arrepia até os mais céticos: a Dybbuk Box, uma pequena caixa de vinho de madeira que ganhou fama do objeto mais assombrado do mundo. Eu sou o Dionísio e hoje investigaremos os fatos, lendas e mistérios envolvendo essa caixa supostamente amaldiçoada. Já te peço, por favor, que deixe um like para me ajudar na divulgação do vídeo e, se ainda não for inscrito, considere se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo misterioso por aqui. Enfim, sem mais delongas, vamos ao mistério. A trama da Dybbuk Box começa há muitos anos antes. Para entender o seu nome, precisamos falar um pouco sobre o folclore judaico. O que é exatamente um Dybbuk? No folclore judeu, trata-se de um espírito maligno condenado a vagar pelo mundo em pagamento por seus pecados, e que encontra refúgio ao se apossar do corpo dos vivos. Ou seja, é um espírito desencarnado que se agarra à alma de uma pessoa, causando tormento e até falando pela boca da vítima, conforme descrito em tradições cabalísticas antigas. É importante mencionar que, tradicionalmente, Dybbuks se apossam de pessoas e não de objetos. A ideia de um Dybbuk possuir uma caixa não existe nos textos clássicos do judaísmo. Mesmo assim, o termo Dybbuk Box, ou caixa Dybbuk, emergiu nos anos 2000, ligado a um objeto específico. A origem lendária dessa caixa remonta, segundo a história, à Europa da década de 1930. De acordo com um relato transmitido aos compradores, a caixa pertenceu a uma mulher judia chamada Havila, sobrevivente do Holocausto. Em plena perseguição nazista, reza a lenda que um grupo de mulheres, incluindo Havila, realizou um ritual místico na Polônia de 1938. O objetivo era buscar ajuda espiritual contra as atrocidades nazistas, mas o resultado foi inesperado. Elas teriam contatado um espírito das trevas que se revelou maligno. Ao perceberem o erro, tentaram aprisionar essa entidade maléfica identificada como um Dybbuk em algum objeto físico. Segundo a lenda, a primeira tentativa de selar o espírito falhou. Coincidência ou não, esse ritual mal sucedido aconteceu em 10 de novembro de 1938, a noite do Kristallnacht, ou Noite dos Cristais, nome dado a uma série de atos violentos contra sinagogas, lojas e habitações judaicas na Alemanha e na Áustria. Somente anos depois, após a Segunda Guerra, Havila conseguiu enfim prender o espírito maligno dentro de uma antiga caixa de vinho. Essa caixa deveria, por instrução dela, ser enterrada junto com seu corpo quando morresse, para nunca mais ser aberta. Porém, por restrições de rituais funerários judaicos, não foi permitido enterrá-la, e assim, a caixa permaneceu na família, guardada e intocada por décadas, até o misterioso objeto acabar nas mãos da sua neta. Essa neta de Havila, ao realizar uma venda de garagem em 2001, apresentou a antiga caixa a um certo comprador chamado Kevin Mannis. Ao vê-lo interessado, ela o alertou imediatamente. A vendedora, então, explicou que a sua avó sempre mantivera a caixa fechada e fora do alcance, dizendo que dentro dela habitava um espírito inquieto e maligno e advertiu seriamente que a caixa jamais deveria ser aberta ou coisas ruins aconteceriam. Essa foi a origem do nome e da má reputação da caixa, uma combinação de folclore judaico e um aviso sombrio transmitido entre gerações. Kevin Mannis, no entanto, não deu ouvidos à superstição e logo o mundo conheceria as consequências inquietantes dessa decisão. Kevin Mannis era um comerciante de móveis antigos em Portland, no estado de Oregon. Ele ficou completamente fascinado pelo objeto adornado com uvas esculpidas e o levou para sua pequena loja de restauração de móveis. Seu plano era reformar a caixa e presenteá-la à mãe, já que o seu aniversário estava se aproximando. Mannis não parecia preocupado com os rumores ou avisos. Mal sabia ele que estava prestes a vivenciar uma série de eventos estranhos e perturbadores. Antes de entregar o presente, Mannis resolveu abrir a Dybbuk Box para examinar seu conteúdo. Dentro da caixa, ele encontrou alguns itens aparentemente simbólicos: moedas antigas, mechas de cabelos e uma pequena escultura de granito gravada com a palavra Shalom em hebraico, e na parte interna da porta da caixa estava entalhada uma oração. Mannis estranhou aquele mini tesouro oculto, mas decidiu seguir em frente. Ele restaurou a caixa e no dia 31 de outubro, curiosamente Dia das Bruxas, presenteou sua mãe, de nome Aida, com o objeto antigo. A reação foi imediata e drástica. Ao abrir a caixa, Aida sentiu um vento gelado soprar dela e instantaneamente sofreu um AVC. A pobre senhora ficou com metade do corpo paralisado e incapaz de falar. And it was just like a cold breeze coming out.
I can't describe it. Just pure evil. No hospital, sem conseguir formar palavras, Aida apontava angustiada para a caixa, tentando alertar o filho de que algo naquela coisa teria causado seu mal súbito. A essa altura, Kevin Menes começou a levar a maldição a sério. Dias antes do incidente com sua mãe, sua loja já havia sido palco de acontecimentos estranhos. Jane, sua funcionária, ficou tomando conta da loja enquanto Menes viajava a trabalho. E foi nesse período que ela viveu momentos de puro terror. Sozinha no porão da loja, Jane ouviu o som de vidro se quebrando vindo da D-Book Box. Em seguida, as luzes começaram a piscar, um fedor de podridão tomou conta do ar e objetos pesados caíram das prateleiras sem nenhuma explicação. Desesperada, Jane telefonou para o patrão e foi quando algo ainda mais bizarro aconteceu. Do outro lado da linha, Manny só conseguiu ouvir uma voz o xingando violentamente, como se outra pessoa ou outra coisa tivesse atendido a ligação. Quando Kevin retornou à loja, encontrou Jane enrolada no chão, em estado de choque. A funcionária ficou tão traumatizada que pediu demissão naquele mesmo dia e até se mudou de cidade, recusando-se terminantemente a chegar perto da caixa novamente. Mas esse episódio não foi único. Os eventos bizarros continuaram a se acumular. Determinado a se livrar do presente maldito após o derrame da mãe, Menes tentou dar a caixa para outras pessoas da família. Mas ninguém ficou com ela por muito tempo. Um casal que a comprou em sua loja devolveu o objeto rapidamente, deixando um bilhete que dizia: "Essa coisa tem uma estranheza sombria." O próprio irmão de Kevin, ao receber a caixa emprestada, reclamou de sentir odores terríveis. Com medo, devolveu a caixa e se recusou a aceitá-la de volta. Em uma ocasião, vários familiares de Kevin se reuniram em sua casa para pernoitar, e todos, coincidentemente, tiveram o mesmo pesadelo naquela noite. Eles descreveram ter sonhado com uma velha bruxa maligna os atacando durante o sono. O próprio Menes teve o sonho macabro e acordou com marcas misteriosas de arranhões e hematomas pelo corpo, como se tivesse sido atacado. Esses pesadelos, com uma velha de olhos fundos, se repetiriam diversas vezes e atormentariam a família Menes, sempre ligados à presença da caixa. Não restava dúvida. Kevin Menes estava convencido de que algo maligno cercava a D-Book Box. Apavorado e sem conseguir se desfazer dela por meios tradicionais, ele tomou uma decisão drástica. Colocou a caixa à venda no eBay, famoso site de leilões online, em junho de 2003. E não foi um anúncio comum. Menes, que tinha experiência como escritor e profissional de marketing, escreveu uma descrição incrivelmente longa e detalhada para acompanhar o leilão. O anúncio parecia mais um conto de terror do que uma listagem de produto. Nos parágrafos finais, após relatar a sucessão de infortúnios, Menes inseria um apelo simples e desesperado: "Me ajude." A combinação de horror e sinceridade chamou a atenção. O leilão da caixa fantasmagórica viralizou nas comunidades virtuais de objetos paranormais. Finalmente, em setembro de 2003, um comprador arrematou a D-Book Box por $140. O usuário vencedor atendia pelo codinome Spasmolitch, mas seu nome verdadeiro era Yosif Nitsky, um estudante universitário de 20 anos do Missouri. Menes havia alertado o jovem sobre os perigos, mas Nitsky, talvez cético, talvez curioso, ainda assim decidiu prosseguir. Ele levou o item para sua casa, onde dividia moradia com amigos e inicialmente parecia tratar tudo como uma brincadeira. Certa noite, querendo impressionar uma garota durante uma festa, Yosif abriu a caixa diante dos convidados, gabando-se de ter comprado um artefato assombrado. Mal sabia ele que estaria dando continuidade ao legado sinistro da caixa. Não demorou para Yosif Nitsky começar a relatar fenômenos estranhos. Em postagens no blog pessoal, ele descreveu cheiros inexplicáveis permeando o ambiente, ora cheiro de flor, ora um odor de urina de gato. Além disso, aparelhos eletrônicos apresentavam mau funcionamento e insetos em massa apareciam sem explicação aparente. Yosif também mencionou problemas de saúde e mal-estar, fadiga extrema, queda de cabelo e perda temporária da visão periférica, como se sombras passassem pelo canto dos seus olhos. Todas as noites, um terror o perseguia em sonhos. Ele, assim como Menes, passou a sonhar repetidamente com uma figura cadavérica de uma velha bruxa o atacando. A situação ficou insustentável. Apenas 8 meses depois de comprá-la, Yosif decidiu também se desfazer da caixa amaldiçoada, recolocando-a em leilão no eBay. A essa altura, a reputação sombria da D-Book Box já estava se espalhando pela internet e atraindo interessados macabros. O próximo guardião do objeto foi Jason Hexton, diretor do Museu de Medicina Osteopática em Kirksville, no estado do Missouri.
Hexton arrematou a caixa por $280, o dobro do preço anterior, movido por intensa curiosidade científica e histórica. Ele já conhecia os rumores online e ficou entusiasmado em estudar de perto o artefato, buscando uma explicação para os acontecimentos estranhos. Mas assim que a Dybbuk Box entrou em sua vida, Jason também enfrentou os efeitos colaterais da suposta maldição. Mesmo dias antes da caixa chegar fisicamente pelos correios, Hexton acordou com o olho direito completamente inchado, como se tivesse sofrido uma picada venenosa durante a noite. Nas semanas seguintes, desenvolveu sintomas misteriosos: fadiga constante, fortes crises de tosse, dificuldades respiratórias e até uma estranha sensação de gosto metálico na boca que não abandonava. A família de Hexton também foi afetada. Eles também começaram a presenciar fenômenos bizarros em casa, desde lâmpadas estourando até pesadelos aterrorizantes compartilhados, assim como ocorreu com a família Mannis. Diante dos eventos estranhos, Jason optou por uma abordagem diferente. Em vez de simplesmente vender a caixa e passar adiante o fardo, ele resolveu investigar a fundo as origens do objeto. Ele entrou em contato com Kevin Mannis, o primeiro narrador dessa saga, e juntos viajaram até a casa da família de Avila, onde tudo começou. Lá, eles entrevistaram familiares e reconstruíram a história da caixa, confirmando a versão inicial: a de um ritual sobrenatural feito por mulheres judias durante a guerra, o espírito maligno aprisionado na caixa de vinho e o aviso para nunca abri-la. A neta de Avila, que vendeu a caixa no bazar, reiterou que a sua avó alertou sobre o Dybbuk aprisionado ali e sobre a proibição de abrir o objeto, embora ninguém da família soubesse dizer como, ou por que exatamente o espírito se ligou à caixa. Munidos desse contexto assustador, Hexton e Mannis concluíram que precisavam neutralizar o objeto de alguma forma. Hexton consultou especialistas, incluindo rabinos, sobre como conter ou anular a suposta entidade. Após muita deliberação, decidiu-se por isolar e esconder o item. Assim, em 2004, um ritual de encerramento foi realizado. A Dybbuk Box foi selada com uma camada de cera e trancada dentro de uma arca feita de madeira de acácia revestida de ouro, produzida sob medida para servir como uma espécie de escudo. Hexton chegou a afirmar que, algum tempo depois, enterrou a caixa em um local secreto, jurando nunca mais revelar sua localização exata. Parecia o fim de uma longa e sinistra jornada, mas a essa altura, a lenda da Dybbuk Box já havia ganhado vida própria e estava prestes a atingir o grande público. A história da Dybbuk Box não permaneceu confinada a fóruns de internet por muito tempo. Em 2011, Jason Hexton compilou suas pesquisas e experiências em um livro, detalhando tudo que ele e seus predecessores teriam vivido, desde olhos sangrando a ataques de sufocamento e outras situações dignas de filme de terror. E, de fato, Hollywood logo bateu a porta. A extraordinária trama do pequeno armário de madeira possuído chamou a atenção do produtor Sam Raimi e rendeu o filme A Possessão, lançado em 2012. Tanto Mannis quanto Hexton foram contratados como consultores de produção do longa-metragem, contribuindo com detalhes de suas vivências para o roteiro. No filme, estrelado por Jeffrey Dean Morgan e Kara Sedgwick, a história da caixa amaldiçoada é adaptada. Em vez de um folclore judaico específico, vemos a trama de uma garota que compra uma caixa misteriosa em uma venda de quintal e passa a sofrer a influência de um espírito maligno preso dentro dela. A produção se promovia como baseada em fatos e levava ao grande público a essência da lenda da Dybbuk Box. Mas o mais curioso foram os relatos de eventos estranhos que ocorreram nos bastidores das filmagens, que acabaram reforçando o clima assombrado. Ole Bornedal, o diretor do filme, contou em uma entrevista que coisas realmente esquisitas aconteceram no set. Ele descreveu, por exemplo, um letreiro de neon que explodiu do nada sobre a cabeça de atores, mesmo desligado, sem corrente elétrica. E de forma ainda mais assustadora, 5 dias após o fim das filmagens, o depósito que guardava todos os objetos da cena do filme foi destruído por um incêndio misterioso, cuja causa nunca pôde ser determinada. If you're going to do, reshoots or anything, they needed to keep it all in Vancouver, and it burnt to the ground, and it was investigated, and there was no signs of arson, no electrical fire. So, and this was including the box. The box was including the fire. Esses boatos, é claro, alimentaram a curiosidade e temor em torno da Dybbuk Box. A essa altura, a Dybbuk Box original tornou-se praticamente um objeto de desejo para entusiastas do sobrenatural. E foi então que Zak Bagans entrou na história, levando a saga da Dybbuk Box para um novo capítulo. Dessa vez, diante das câmeras de um reality show de terror. Zak Bagans é uma figura bem conhecida entre fãs de terror televisivo. Apresentador e investigador do programa Ghost Adventures no Travel Channel, ele construiu uma carreira explorando locais e artefatos assombrados.
Bagans também fundou seu próprio museu em Las Vegas, repleto de objetos sinistros colecionados ao longo dos anos. Em 2016, Bagans conseguiu adquirir a D-Book Box original de Jason Hexton. O valor exato da compra nunca foi revelado e disse que Bagans pagou uma soma significativa pela raridade. Nesse mesmo ano, Zak Bagans apresentou a D-Book Box em um episódio especial da sua série de TV. No programa, tanto Kevin Menes quanto Jason Hexton foram entrevistados frente a frente com a famigerada caixa, recontando seus casos. Bagans exibiu a peça como uma das suas aquisições mais valiosas, anunciando-a dramaticamente como o objeto mais assombrado do mundo. A caixa agora ficava em exibição permanente numa sala dedicada do museu, protegida por uma redoma de vidro e rodeada de avisos sobre sua suposta maldição. Nos anos seguintes, a D-Book Box tornou-se o carro-chefe das atrações do Museu de Bagans, atraindo inúmeros curiosos e fãs do sobrenatural a Las Vegas. Em 2020, durante a pandemia, Bagans produziu uma minissérie especial chamada Ghost Adventures Quarantine, em que ele e sua equipe investigavam os itens amaldiçoados do museu a portas fechadas. No episódio final, Bagans resolveu fazer o impensável. Ele abriu a D-Book Box, ao vivo, diante das câmeras. O resultado, segundo ele, foi imediato. Bagans afirma que ao destrancar a caixa, ouviu uma voz sussurrar o nome Kevin, uma possível referência a Menes e a palavra Evil, vinda de dentro do objeto. As câmeras ainda teriam capturado uma figura nebulosa manifestando-se no recinto naquele momento, reforçando a ideia de que algo realmente havia escapado dali. Porém, essas filmagens nunca foram liberadas. Bagans, visivelmente abalado, fechou a caixa. Mas o maior destaque desse evento televisivo não foi nem a suposta aparição, e sim a presença de um convidado muito famoso que, inadvertidamente, se envolveu na maldição da D-Book Box, o rapper Post Malone. Foi uma noite de junho de 2018 que os mundos do hip-hop e do paranormal se cruzaram de maneira inusitada. Post Malone, astro do rap e fã assumido de assuntos sobrenaturais, visitou o museu de Zak Bagans enquanto estava em Las Vegas. Bagans, entusiasmado por ter uma celebridade ao lado, decidiu proporcionar a Post uma experiência única. Em meio a risos nervosos, Zak Bagans removeu a tampa de vidro protetora da D-Book Box e tocou diretamente o objeto pela primeira vez. Tudo na frente de Post Malone. As câmeras de segurança registraram um momento tenso. Post, vendo o anfitrião começar a passar mal ou entrar em pânico, instintivamente segurou Bagans pelo ombro numa tentativa de ampará-lo. De acordo com Zak Bagans, esse breve contato foi suficiente para transferir a maldição ao músico. O que aconteceu depois parece saído de um roteiro de filme de terror, mas ocorreu na vida real e ganhou as manchetes. Nas semanas seguintes àquele encontro, Post Malone experimentou uma sequência de infortúnios tão improvável que muitos imediatamente culparam a D-Book Box. Primeiro, no final de agosto de 2018, o jato particular que levava Post Malone para Londres sofreu uma pane assustadora. 2 pneus estouraram na decolagem, forçando um pouso de emergência dramático com bombeiros e equipes de resgate aguardando na pista. Dias depois, no início de setembro, o carro de Post Malone se envolveu em grave acidente de carro em Los Angeles. O rapper sobreviveu ileso, mas ficou bastante abalado. E, como se não bastasse, pouco tempo depois, criminosos armados invadiram uma casa em San Fernando Valley, acreditando que era a residência de Post Malone, exigindo encontrá-lo. Por sorte, tratava-se do antigo endereço do artista e ele não estava lá, mas o susto permaneceu. Tudo isso ocorreu no intervalo de apenas 3 semanas. O caso levantou muitas perguntas na comunidade cética e entre fãs. Teriam os eventos sido apenas coincidências impressionantes? Ou será que, de fato, uma maldição antiga fez de Post Malone a sua nova vítima? Para tentar responder se tudo isso não passa de fraude, sugestão ou algo do além, precisamos analisar as diferentes teorias a respeito dessa história. Diante de tantos relatos assustadores, é natural perguntar: afinal, o que há por trás da D-Book Box? Existem algumas teorias principais que tentam explicar o fenômeno, desde a possibilidade de ser tudo uma farsa elaborada, passando pela sugestão psicológica coletiva, até a chance de haver algo verdadeiramente paranormal em ação. Muitos céticos acreditam que a D-Book Box seja um embuste bem planejado que saiu do controle, e há evidências fortes para sustentar essa visão. Em 2021, após anos de silêncio, Kevin Menes finalmente admitiu a verdade. Em uma entrevista, ele alegou que tudo que ele escreveu no anúncio de 2003 no eBay foi uma obra de ficção. Menes declarou ser um escritor criativo e disse ter inventado a história da D-Book Box como uma experiência de terror interativa em tempo real, sem imaginar o quão grande ela se tornaria. Menes chegou a lançar um desafio. Caso alguém encontrasse qualquer referência a uma D-Book Box em qualquer época anterior ao seu post do eBay, ele pagaria $100 mil a essa pessoa e ainda tatuaria o seu nome na testa. Além disso,
Um olhar analista revela um possível motivo financeiro por trás de cada capítulo da saga. Isso leva céticos a questionarem a sinceridade por trás de cada relato sobrenatural. Poderia tudo não passar de um conto do vigário moderno, onde uma história de terror viral foi sendo alimentada para manter o interesse e os ganhos vivos? O próprio Mannis admitiu que, conforme Hexton e a mídia continuavam dando atenção ao caso, ele se sentiu compelido a continuar escrevendo a história e acrescentando novos capítulos para não perder o controle sobre a sua criação. À luz dessas revelações, muitos concluem que a D-Book Box é uma verdadeira fraude, uma caixa de vinho comum dos anos 1950 e não um relicário do Holocausto, alçado à fama por um conto bem contado. Outra linha de explicação não descarta de toda a honestidade dos envolvidos, mas atribui os fenômenos a fatores psicológicos e coincidências interpretadas sob uma lente sobrenatural. De acordo com essa teoria, o poder da sugestão e do medo pode gerar efeitos muito reais nas pessoas. Por exemplo, ao acreditar piamente que um objeto está amaldiçoado, indivíduos sugestionáveis podem sentir cheiros que não existem ou somatizar sintomas físicos. A mente, sob forte estresse e expectativa, prega peças. Pesadelos coletivos poderiam ser explicados por histeria compartilhada em família, e barulhos ou avarias comuns podem ganhar um peso sinistro quando a pessoa está convencida de que há um espírito agindo. De fato, não há evidências concretas ou registros verificáveis independentes da maioria dos eventos narrados. Quase tudo depende da palavra dos próprios donos da caixa. E uma vez que a lenda ganhou notoriedade online, qualquer um que obtivesse a D-Book Box estaria predisposto a notar qualquer contratempo como potencialmente ligado a ela. Psicólogos apontam que o fenômeno do nocebo é poderoso. A grosso modo, o nocebo, diferente do placebo, afirma que se você acredita que algo vai te fazer mal, sua própria ansiedade pode causar sintomas reais. Assim, toda a sequência de azares de Post Malone, por exemplo, poderiam ser apenas uma terrível coincidência exacerbada pela interpretação paranormal. Afinal, acidentes aéreos, colisões e assaltos infelizmente acontecem, mas quando ocorrem em sequência com alguém que teme estar amaldiçoado, é tentador ligar os pontos a um evento sobrenatural. Dessa forma, a teoria sugere que a D-Book Box funciona como um catalisador de medo, e é esse medo, e não fantasma, que traz as consequências. Por fim, há quem sustente que existe sim algo de verdadeiramente sobrenatural na D-Book Box. Apesar das confissões de Mannis, alguns acreditam que ele possa não ter contado toda a história. Talvez para desencorajar curiosos ou para se livrar da maldição admitindo uma farsa. Os defensores da autenticidade apontam a quantidade de eventos sem explicação lógica e o fato de que várias testemunhas independentes relataram experiências estranhas em torno da caixa. Mesmo no campo sobrenatural, um ponto de discordância a respeito desse caso é a possibilidade de um D-Book possuir uma caixa, tendo em vista que, de acordo com o folclore, essas entidades se apossariam somente de seres humanos. Contudo, para os crentes, a ausência de precedentes folclóricos para um D-Book em caixa não significa uma impossibilidade. Poderia ser um caso único, um híbrido entre espíritos e objetos, por exemplo. Talvez Ávila realmente tenha canalizado uma entidade naquela caixa durante o ritual de 1938, criando algo sem registro anterior na mitologia. Além disso, argumenta-se que fraude e paranormalidade não são mutuamente exclusivas. É possível que Mannis tenha incrementado e floreado detalhes ao longo do tempo, mas a base de toda a história, isto é, uma presença maligna associada ao objeto, poderia ser genuína. Investigações paranormais informais conduzidas no Museu de Bagans registraram fenômenos curiosos, como falhas eletrônicas, alterações abruptas de temperatura e até vozes eletrônicas captadas perto da caixa. Bagans e sua equipe, apesar de toda a controvérsia, asseguram que sentiram e captaram energia negativa real emanando da D-Book Box em múltiplas ocasiões. Para aqueles que acreditam, a dúvida persistente e o temor que a simples menção dessa caixa provoca já são evidências do mal atrelado a ela. Algo difícil de falsificar por tanto tempo sem que ninguém desmascarasse totalmente. Em suma, a teoria paranormal admite que muitos elementos foram aumentados, mas insiste que realmente existe algo naquela caixa, algo que foge à compreensão convencional. A história da D-Book Box é, sem dúvidas, uma narrativa fascinante que transita entre o real e o imaginário. De um lado, temos fatos concretos. Um anúncio no eBay, um filme de Hollywood, pessoas ganhando dinheiro e atenção com o caso. Do outro, temos eventos sinistros e testemunhos pessoais que desafiam explicações simples. No fim das contas, cabe a cada um decidir em que acreditar. Teria sido tudo uma farsa engenhosa que fugiu do controle, alimentada pelo medo e pela credulidade coletiva, ou haveria mesmo algo de sobrenatural trancafiado naquela velha caixa de vinho, um mal ancestral que encontrou um jeito de se espalhar pelo mundo moderno através da nossa curiosidade? A maldição da D-Book Box é um mistério que permanece, pelo menos por enquanto, sem um ponto final. E talvez
seja exatamente aí que resida o seu poder, na dúvida. Porque enquanto houver dúvida, haverá temor. E enquanto houver temor, histórias assim jamais morrerão. E esse foi o vídeo de hoje. E aí, qual que é a sua opinião a respeito da D-Book Box? Não passa de um sensacionalismo e mais uma invenção visando lucro a partir de uma história assustadora, ou realmente algum espírito maligno resida nessa caixa? Deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um deles. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, conferir a sua inscrição no canal e ativar o sininho para ser avisado do próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.